reflexão para as nossas vidas nessa tarde. O livro de Neemias, no capítulo 2, verso de número 1 a seguir, tem um título aí na epígrafe acima: Neemias mandado a Jerusalém. No mês de Nissan, que é o primeiro mês dos judeus, equivalente a março ou abril no Brasil, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe o dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Verso 3. E lhe respondi: viva, ó rei, para sempre. Como não me sentiria triste o rosto, se a cidade, onde estão o sepulcro de meus pais, está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meu pai, para que eu a reedifique. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra é uma palavra bem conhecida para as nossas vidas, que nós podemos aqui retirar delas algumas verdades, alguns estudos, ensinos, para fortificar a nossa fé. Vale aqui ressaltar que Neemias, ele era um copeiro do rei. O copeiro do rei tem uma função de ser um provador de tudo quanto o rei vai consumir. E depois que o copeiro ele prova das coisas que o rei vai consumir, degustar, tomar, ele apresenta para o rei. E Neemias, aqui neste caso, Neemias está apresentando um vinho para o rei, com semblante descaído, com semblante triste. Os copeiros naquela época eram utilizados para que, se porventura alguém tentasse envenenar o rei, para que o rei viesse a morrer de algum envenenamento, o copeiro provava antes, e quem passava mal ou morreria seria o copeiro. Uma profissão um pouco inusitada, um pouco difícil, perigosa, porque os reis daquela época tinham vários inimigos. Antigamente era os tempos de guerras, olho por olho, dente por dente, a briga por território, por ouro, prata, riqueza e escravos, domínio, era gigantesca. E não era diferente na vida do rei Artaxerxes. O rei percebe que Neemias está com semblante descaído, porque Neemias nunca apresentou algo ao rei triste. Por isso vem o espanto do rei e pergunta: por que, Neemias, estás com o rosto triste diante de mim? Porventura estás doente? Ou é tristeza de coração? Vale aqui pontuar que um copeiro tinha que entrar alegre na presença do rei, por certo que ele era uma autoridade, onde deveria ser bem servida. Neemias foi deportado junto com muitos povos ali de Israel e estava na província de Suzã, sendo ali prisioneiro real, fazendo parte da corte do rei como copeiro. Então Neemias vai dar uma resposta para o rei: como pode, rei meu senhor? Viva o Senhor, ó rei, que não estou triste por nenhum fator a não ser
que a cidade de meus pais, onde meus pais foram sepultados, onde nós vivemos a nossa vida, a nossa cidade está destruída. Os muros estão queimados a fogo, as portas estão derrubadas. Então o rei concedeu a Neemias uma petição. E Neemias, ele não pediu segundo o seu próprio desejo, segundo o seu coração. Neemias viu que havia ali uma oportunidade importante. E ele não queria tomar a decisão sozinho. Aqui eu abro um parêntese para falar para você nessa tarde. Por mais que as oportunidades sejam boas para as nossas vidas, nós devemos consultar ao nosso Deus. Por mais que aos seus olhos pareça que essa porta é uma porta gigante, que esse caminho é um caminho de felicidade, que é um país das maravilhas, você tem que antes consultar o Senhor teu Deus. Foi o caso de Neemias. Neemias teve ali uma oportunidade gigante, porque o rei disse: o que queres a respeito, Neemias? Neemias poderia pedir a seu bel prazer: não, rei, me dá aí ouro, prata, para eu fazer um passeio, visitar a minha cidade, ostentar a minha riqueza construída aqui no seu reinado. Mas Neemias antes ele pensou: rei, me dá um tempo para eu consultar ao Senhor. Então Neemias entra no seu quarto e ora ao Senhor, e Deus lhe dá direção. Então Neemias ele pediu ao rei uma licença do trabalho. Neemias agora pede uma licença do trabalho para visitar a cidade de Israel, a terra de seus pais, que estava desterrada, destruída, assolada pelos adversários. Então Neemias ele vai sondar aquela terra com o intuito de reedificá-la, de reconstruí-la. E são esses os projetos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ei, você aqui nesse aspecto é como Neemias, alguém que é enviado para reedificar algo que foi destruído. Nessa tarde Deus quer restaurar o teu casamento. Nessa tarde Deus quer restaurar a tua saúde. Apenas fica apercebido para aquilo que Deus ele quer fazer na tua casa. Então o rei Artaxerxes, ele dá cartas para Neemias atravessar as províncias. Não só isso, como também o rei envia uma comitiva dos seus soldados para acompanhar Neemias, e também ele dá ordem para seus funcionários cortar várias madeiras, árvores, para que Neemias possa levar para a reconstrução dos muros de Israel, para que Neemias possa levar material suficiente para a missão que ele tinha que fazer na terra de seus pais. Então Neemias passa as províncias com a carta ordenada pelo rei Artaxerxes. Ele leva pedra, ele leva madeira suficiente para a reconstrução do muro. Então Neemias chega na sua terra e vê o triste estado que se encontra Israel. Ele monta ali no seu cavalo e passa por entre os muros, passeia por aquela cidade, sem falar para ninguém qual era a missão dele. Porque muitas das vezes, se você tem um projeto a ser feito, se está apenas no teu coração, não conte. Coloque em prática primeiro, porque muitas das vezes nós não sabemos o que o mundo espiritual está a tentar contra as nossas vidas. Então Neemias ele fica calado e ele consegue ali ver qual o real estado, quanto de material que ele ia necessitar. Porque primeiro nós temos que fazer os cálculos para ver se nós vamos conseguir concluir. Jesus nos conta uma parábola, qual é o rei que vai na guerra contra outro rei, que antes não faça o cálculo para ver
se o seu exército é capaz de superar o exército rival. Ele fala também qual é o homem que vai edificar uma grande mansão e não faz o cálculo do material. Então Neemias ele vai calcular tudo, vai fazer um passeio, voltar, visitar ali seus irmãos, seus parentes, e depois ele chama todo mundo para uma reunião solene e fala a missão que Deus tinha para executar ali em Jerusalém. Então Neemias ele convoca o povo a fazer uma reedificação. Porém, muitos naquela época se oporam contra a edificação do reino. Muitos ficaram amedrontados porque tinha reis, nações que não queriam de forma alguma a reconstrução daquela muralha. Então Neemias ele começa a reconstruir e o adversário começou a se levantar. Sanbalate